mas tudo bem. O Lucas foi nosso aluno lá no IACA e desde então se tornou um querido amigo do reino e uma pessoa que tem caminhado com a gente, nos abençoado. Ele é da Igreja Batista da Vila Euro, no ABC, em São Bernardo. Eu sempre fico na dúvida. Lá em São Bernardo. Outras pessoas já estudaram com a gente lá no IACA da igreja, inclusive tem um que está estudando com a gente, que é o Fábio. E o Lucas é uma pessoa que ama o reino de Deus, se formou aqui no Servo de Cristo, aqui pertinho, tem estudado, se dedicado, e é uma alegria para a gente receber. Deus te abençoe, muito Deus te use. Meu querido irmão, fica à vontade. Boa tarde para quem é de boa tarde, graça e paz para quem é de graça e paz. É uma alegria para mim, de verdade. Eu sei que isso é clichê falar, né? Mas é verdade, é uma alegria porque eu tenho acompanhado desde quando o Renato sonhava, a Andressa, e agora estar aqui com vocês presencialmente, realmente é uma alegria. E se eu fosse pentecostal, eu diria que se prepara porque Deus quer fazer alguma coisa aqui nessa tarde. Porque, irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas de um mês para cá, uma série de coisas aconteceram e essa semana foi insana. Eu não consegui nem preparar os slides, porque todos os momentos em que eu tinha reservado aquele tempo para preparar os slides, alguma coisa séria aconteceu. Ontem à noite, às 10 horas da noite mais ou menos, meu filhinho de 1 ano e meio começou a regurgitar, vomitar. Foram 4 vômitos, a gente saiu correndo para o hospital. Em 2 horas ele tinha vomitado 7 vezes. E a gente está 1 mês pesquisando o que está acontecendo com o pequenininho, com o bichinho, porque ele está ruim e nada... A gente descobriu, na verdade, a gente teve um diagnóstico, nada muito sério, mas para o coração de um pai e de uma mãe, de primeira viagem ainda, no meio de uma pandemia, que a gente não teve assim todo aquele aparato, né? Lógico que os meus pais, inclusive, estão assistindo, mas eles puderam ajudar naquilo que era possível, mas assim, a gente foi se virando, então a gente é marinheiro de primeira viagem total. Então, o coração ficou pequenininho. E ontem à noite, quando eu estava naquele 00:30, 1h da manhã, naquela sala de hospital esperando, eu ouvia de longe o choro do meu filho e, diante da pregação, para falar sobre dor e sofrimento, eu percebi que o Senhor queria me levar ali para ensinar uma outra parte. Tinha uma parte que já estava bem clara na minha mente, mas tinha uma segunda parte que o Senhor queria falar. E Ele tratou ontem comigo. Então a pregação ela foi sendo feita de uma forma diferente. Eu creio que Deus quer falar conosco. Diante de tantas dores que o Renato citou aqui, eu até brinquei com ele. Renato, você quer que eu fale sobre luto na igreja da Stephanie? Irmã, Deus tem usado muito sua vida, na vida de muitos amigos meus, inclusive na minha também. Falei para ele, poxa, Renato, pegou pesado, né? Podia ter escolhido um outro domingo, um outro tema. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Esse mês foi um mês muito difícil, como eu disse, a gente foi vítima de violência aqui em São Paulo, quebraram o vidro do nosso carro, roubaram o celular, voou estilhaço na perna do bebezinho, o que foi mais difícil para a gente. A minha esposa também, eu estou dando esse preâmbulo para vocês entenderem como o meu coração está. Também, quase caí no erro do Renato de novo, comemoramos não, né? Lembramos dos 10 anos também de falecimento do meu sogro, no começo desse mês, há 15 dias atrás. Então, esse tema foi algo que Deus falou diretamente comigo, de verdade, no mais profundo. E diante dessa situação que a gente está aqui, eu creio, do fundo do meu coração, que quem vai falar aqui é Ele, que não sou eu. Então esteja com o seu coração realmente aberto e vamos orar sobre isso, para que eu não atrapalhe o que Ele quer fazer aqui nessa noite. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa igreja reunida, obrigado por esses irmãos dispostos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que já foi cantada e que já, Senhor, trouxe refrigério,
reflexão, cura no nosso coração. E te pedimos que o Senhor continue aqui presente, que o Senhor continue falando e que o Teu Espírito, Senhor, seja realmente aquele que fala nessa noite, que eu seja o porta-voz simplesmente, Senhor. Que nada, Senhor, venha de mim, venha do meu coração, venha da minha mente, mas que aquilo que eu estudei, aquilo que eu preparei, seja usado por Ti, Senhor, como instrumento para trazer, Senhor, confronto quando precisarmos ser confrontados e conforto quando precisarmos ser confortados, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A situação, gente, está tão assim empolgante esse mês, que eu só consegui fazer um rascunho correndo. Tinha feito algumas coisas, eu vou montando ao longo do tempo, durante a semana, e aí, na hora de preparar os slides hoje, de novo, meu filho vomitou, acabei não contando esse detalhe, e daí eu falei, vai ter que ser num papelzinho, que nem pastor de antigamente. E aí, agora, quando eu cheguei aqui, que eu percebi que o papel que eu peguei é uma receita de médico desse mês, então para vocês verem como a coisa está lá em casa. E a gente vai falar sobre um dos textos muito, muito conhecidos, João 11, se você quiser, abra aí a sua Bíblia, acesse, a gente vai ler bastante o texto, João 11, a partir do versículo 1 mesmo. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, é um pouquinho diferente, eu acho que aí da maioria, mas ela tem uma linguagem que acaba sendo bastante acessível. Então, deixa eu só colocar o tempo aqui também para eu não abusar. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido, ele está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro ela não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, parece aqui que João ele até faz uma brincadeira, né? Jesus amava demais, e aí quando ele ouviu que ele estava doente, então ele ficou mais 2 dias onde ele estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou te apedrejar. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? E Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz do mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Os discípulos então disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar, né? Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, porque agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você acredita nisso, Marta? Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui
e quer ver você." Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar, e então a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, ele sentiu profunda indignação e grande angústia. "Onde vocês o colocaram?" ele perguntou. Eles responderam: "Senhor, venha e veja." Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: "Vejam como ele o amava." Outros, porém, disseram: "Esse homem curou um cego, será que ele não poderia ter impedido Lázaro de morrer?" Jesus, se sentindo novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. "Rolem a pedra para o lado", ele ordenou. "Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. "O mau cheiro vai ser horrível." Jesus respondeu: "Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus?" Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas essas pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste." Então Jesus gritou: "Lázaro, vem para fora." E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus então disse: desamarrem as faixas e deixem-o ir." Essa é a palavra do Senhor. Eu creio que esse texto, ele é o texto que mais evidencia a glória do Cristo divino e a humanidade do Jesus humano. O Deus que é 100% homem, 100% Deus. Tem vários textos que eles vão nos dizendo a respeito dessas coisas, a respeito da divindade de Cristo, a transfiguração, uma coisa que somente poderia ocorrer com algo divino, com alguém divino. O céu se abrindo no batismo de Jesus e uma voz do alto dizendo, quando ele anda sobre as águas, coisas espetaculares que somente alguém vindo da parte de Deus, alguém que fosse investido de poder divino, poderia exercer, poderia fazer. A gente tem alguns outros relatos da humanidade de Jesus, né? E eu acho que um grande desses relatos é o Getsêmani, em que ele fala: "Se der, Senhor, passa de mim, porque está difícil." Só que nesse texto a gente vê o Deus Todo-Poderoso, que é o autor da vida, que é o Deus que dá a vida, que ordena a morte, que ela se cale, que ela cesse, e o Deus que chora. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? É importante a gente lembrar aqui nesse contexto, vocês têm estudado aí o livro de João, vocês sabem bem isso. Jesus, ele está chegando no 7º e último dos milagres que João chama de sinais, aqueles que eram necessários que o Filho de Deus, que o Messias fizesse para que o povo reconhecesse, mas como está sendo dito aqui, né, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele está fazendo as coisas, ele está realmente comprovando que ele é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo prometido, mas eles estão, os judeus, os fariseus, a liderança religiosa está furiosa com ele. E no capítulo 10, acabou de acontecer um daqueles momentos em que é de ruptura total. Os líderes judeus, eles pegam pedras para apedrejar Jesus. Jesus está prestes a sofrer um atentado, porque ele diz claramente que ele é o Filho de Deus. E aquilo, como a própria liderança judaica diz no texto, no capítulo 10, aquilo é blasfêmia. Você dizer que você é Deus, que você é como Deus, Filho de Deus, para o judeu é como Deus, e isso é blasfêmia. Você precisa morrer. E Jesus consegue sair daquela situação e vai para longe, se eu não me engano, uma região chamada Pérea, não Bereia, Pérea. E aí chega uma notícia, chega um pedido, não é nenhuma notícia, chega um pedido.
Jesus, a gente precisa que você haja. De preferência, volta, porque aquele teu amigo que você ama, ele está muito doente. Imagina comigo o que significa esse pedido. Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus, como o texto diz aí algumas vezes. Eles sabiam tudo o que estava acontecendo, eles eram discípulos de Jesus, e Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Se o pessoal tivesse um pace rápido ali, meia hora estava super perto, muito rápido. Então, ir para Betânia era a mesma coisa que ir para Jerusalém. E se a gente voltar lá para a Judéia, a gente vai morrer. Marta, Maria e Lázaro, eu acho que foi Marta, né? Pelo perfil que a gente conhece de Marta, deve ter sido ela que tomou a frente, mandou ir lá o criado, falar: Senhor, a gente sabe o que significa você sair daí e vir para cá, mas a gente também sabe o que significa essa situação que o nosso irmão está, e não existe outra forma dele se recuperar que não seja a sua intervenção. Então, se você vai fazer um milagre remoto, ou se vai vir presencialmente, não importa. Por favor, haja. Faça alguma coisa. Você já fez milagres à distância, então, se precisar, faz daí. Mas a gente precisa que você interaja com essa situação, que você transforme, que você entre nessa situação e faça a diferença, Jesus. Marta, Maria, provavelmente Lázaro também. Talvez eles conjecturaram alguns dias, e enquanto Lázaro talvez fosse piorando, a situação ia ficando mais apertada. A gente pede para Jesus vir ou não pede? Que dilema que a gente está. Até que eles falam: não, a gente precisa. Quando ele chega lá, o dilema vai para o outro lado. Os discípulos de Jesus falam: e agora? Porque se a gente for, a gente está indo para morrer, como o próprio Tomé vai dizer. Mas Jesus é aquele que ama Lázaro, ama o seu amigo. Como que a gente fica nessa situação? Como que a gente faz alguma coisa? E aí Jesus, olhando para tudo isso, fala: calma, que essa doença não é para a morte. Eu imagino que aquele mensageiro, né, ele deve ter voltado tranquilo, porque, Jesus falou. A gente conhece Jesus, a gente já sabe o que Jesus falou. E aí quando ele volta, muito provavelmente quando ele chega, Lázaro já morreu, e dá um parafuso na cabeça daquele cara. E aí, essa situação fica no coração de Marta, fica no coração de Maria, fica no coração de todos eles. E Jesus decide ir, tardiamente. Jesus decide entrar na história quando já não tem mais volta. Já se passaram 2 dias. Quando ele chega lá, já se passaram 4 dias. Tem uma tradição judaica da época que dizia que nos 3 primeiros dias a alma, o espírito, ela ficava ali próximo do corpo. Então, fazer um milagre dentro dos 3 primeiros dias não era nada tão maravilhoso assim, porque é só puxar a alma de novo aqui. Agora, depois do 4º dia, aí não tem mais jeito. E Jesus chega no 4º dia, atrasado. Jesus chega, talvez para consolar. E aí, o primeiro encontro que a gente tem é o encontro de Marta. Sempre Marta, né, indo à frente, sempre Marta indo debater. E ela chega e ela não dá nem um shalom. Ela simplesmente chega e fala: se você tivesse vindo aqui, se você tivesse feito aquilo que a gente pediu, que a gente clamou, que a gente orou, que a gente chamou, se você tivesse entrado na história, o meu irmão não estaria morto. É um sentimento muito confuso o que Marta está vivendo. Porque ao mesmo tempo que ela chega, quase que peitando Jesus e falando: por que você não entrou na história? Por que você não fez aquilo que só você podia fazer? Ela ainda manifesta um aspecto ralinho, talvez, mas ela manifesta um pouco de fé. Eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Eu fiquei tentando descobrir o que esse texto, o que estava no coração dela. E eu tive muita dificuldade.
porque me parece realmente alguém que está vacilante entre o confronto, entre dizer: você nos abandonou, você nos esqueceu, você ficou com medo de vir até aqui das lideranças judaicas, você preferiu se proteger do que olhar para a gente. Mas mesmo assim ela conhecia Jesus, mesmo assim ela sabia quem ele era, o que ele já tinha feito. Então um sentimento profundamente conflitante, falando: mas eu sei quem você é, eu sei que você não é assim como eu estou achando que você é, só que você fez isso, como que eu lido com isso? Como que minha situação fica agora? Se você tivesse vindo, ele não estava assim, mas eu sei que você pode fazer alguma coisa. Mas ela nem sabe o que ele pode fazer. O próprio diálogo revela isso, porque aí Jesus fala: seu irmão vai ressuscitar. E eu acho que, diante daquilo que Jesus já tinha feito, essa seria uma ótima notícia, se essa questão da fé dela estivesse mais fortalecida. Era algo ralinho, era um sentimento muito conflitante. E ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar, quando todo mundo ressuscitar, no último dia. Ela já tinha essa esperança, glória a Deus por isso. Nesse dia a gente vai se encontrar com ele. Ele falou, Jesus respondeu: mas Marta, você está se esquecendo de um ponto. Eu sou. E aí a gente tem de novo Jesus ecoando, né? O eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele até inverte, né? Para ficar mais claro. Ele podia falar: eu sou a vida e também sou a ressurreição. Mas ele fala: não, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, eu sou o autor de tudo isso. Quem crê em mim viverá mesmo depois da morte. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E aí, mesmo diante desse sentimento conflitante, ela faz um passo de fé, ela dá um passo de fé, ela se joga no escuro de novo para crer nele, e ela fala uma das declarações mais lindas: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. O problema nessa situação é que muitas vezes a gente vive a falta da esperança, a desilusão, a dor, o sofrimento, muitas vezes, inclusive, o luto, dessa forma, como Marta está vivendo. Uma das etapas que a gente passa é essa, de falar: Senhor, o Senhor nos esqueceu. Senhor, o Senhor podia ter feito alguma coisa. Quando a gente passa por coisas muito pequenas, como por exemplo, eu contei para vocês, de quando fomos roubados, roubaram só o celular da minha esposa e quebraram o vidro do carro. Onde estávamos nós três do carro, mas a gente ficava pensando: por que a gente não pegou outro caminho? Por que a gente saiu exatamente naquela hora? Senhor, por que o Senhor não fez alguma coisa para que não fosse a gente? E aí aquelas coisas que a nossa mente fica rememorando e repensando e remoendo, né? Eu virei para minha esposa um pouquinho, deixa eu tirar esse fone aqui porque eu devo quebrar, depois eu tenho que pagar um novo para o Renato. Um pouquinho antes, a gente estava indo sentido ABC, ali na Bandeirantes, e aí eu virei para minha esposa e falei: a gente vai pela Imigrantes, que a gente tem que pagar pedágio, ou a gente vai pela Anchieta, que é de graça? 5 minutos a mais. Ela falou: vamos pela Anchieta, né? 5 minutos. E aí a gente foi pela Anchieta. Por que se a gente tivesse ido pela Imigrantes, a gente não teria sido roubado? Senhor, por que o Senhor não falou para a gente ir pela Imigrantes? Não revelou para a gente ir pela Imigrantes? Senhor, por que o Senhor não agiu? Numa situação como essa, a gente vive exatamente nesse momento: Deus, por que o Senhor nos esqueceu? Pai, por que o Senhor nos abandonou? Pai, por que o Senhor não interviu? Pai, por que eu? Por que não o filho do outro vomitar 7 vezes um dia antes de ter que pregar na igreja do amigo? Não podia ter sido pelo menos sábado que vem, Senhor? Por que tinha que ser exatamente nesse momento, exatamente com a gente? Não dava para ser diferente, Senhor? E esse texto, ele nos mostra que nesses momentos em que a gente precisa racionalizar e que a gente fica com dúvida e que a impressão que eu tenho
é que Marta quase fala assim: Jesus, era melhor nem ter vindo. Jesus, eu nem queria muito te ver agora. Agora eu não estou muito afim de ser consolada pelo Senhor, não. Porque eu estou com raiva. Porque eu queria que o Senhor tivesse feito alguma coisa, mas o Senhor não fez. É esse, aqui eu estou conjecturando, tá, gente? O texto não fala isso. Se for erro teológico, bota na minha conta. Mas às vezes a gente está nessa: Senhor, nesse momento eu nem quero orar. Eu nem quero lembrar. Eu nem quero ler a palavra, eu nem quero conversar com o pastor, eu nem quero conversar com ninguém, porque eu estou magoado. E aí a resposta do Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, ela é uma resposta que vai de acordo com a necessidade. Jesus, ele não responde, a questão dela é: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus não tentou se explicar, Jesus não falou, mas tinha coisa lá para fazer. Jesus não falou, quem é você para pautar a minha agenda? Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida. Ele entra no ponto, ele começa numa conversa teológica, inclusive com Marta, porque ela está racionalizando e ela está em conflito, e ele sabe, ele olha para aquele coração, e ele sabe como tratar, e ele fala, o que está faltando é você se jogar no escuro, e relembrar quem eu sou, que eu sou o Senhor da vida, e que você pode, mesmo passando pela dificuldade, pela desesperança, pelo luto, confiar em mim, porque eu continuo sendo o mesmo. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou aquele que vai dar a vida no último dia, mas que pode fazer isso agora, que pode transformar toda a situação. Então, confia em mim. Ele chama Marta à fé novamente, falando, confia. Eu sei que é difícil, mas confia. Eu sei que parece desesperador, que é desesperador, mas confia. Se joga no escuro, porque eu sou aquele que vai te sustentar, eu sou aquele que vai intervir, e eu sou aquele que vai dar glória ao nome de Deus, em todas as situações. E parece que diante desse diálogo, Marta compreende, talvez em algum nível, e ela volta para sua irmã. E aí a gente tem a mesma situação. Provavelmente naqueles 4 dias, aquelas irmãs conversaram várias vezes. Se o mestre tivesse vindo, a gente não estava assim. Se o mestre tivesse, provavelmente era aquela conversa, porque a frase é exatamente a mesma. A diferença é que enquanto Marta está racionalizando e lutando, Marta está angustiada pela ausência de Deus e pela ausência do seu irmão, Maria, ela está desolada. Uma está angustiada, uma está assim, tinha que ter feito alguma coisa, mas não fez. A outra simplesmente já está num ponto assim que, Senhor, a única coisa que eu faço é me jogar nos seus pés. Eu lembro uma vez, quando eu tinha 15 anos de idade, foi uma das situações de luto que eu passei na vida. Tinha, na verdade, 17 anos de idade. Eu estudava num colégio técnico, e todos os dias, eu era do último nível do Senai, então todo mundo tinha medo da nossa turma, né? Senai tem aquelas coisas assim de bullying muito forte na década de 2000, eu não sei como que é hoje. Então todo mundo no Senai, a gente era respeitado, né? O pessoal da minha turma. E aí eu e uma amiga, todo dia a gente chegava junto, chegamos e entramos no Senai e tinha um grupo de pessoas de outros anos mais novos que a gente, assim, num contexto completamente diferente do que era chegar num dia normal. E quando a gente adentrou, e aquelas pessoas, elas viram que era eu e a minha amiga, elas abriram, como se fosse o mar se abrindo, assim. E aí a gente viu os nossos amigos todos chorando no chão, desolados, e aí a gente foi tentar entender, e um amigo nosso, 17 anos, tinha sido atropelado na noite anterior por uma pessoa que tinha roubado um carro e estava em fuga da polícia, atropelou aquele meu amigo e ele faleceu. Ele era muito amigo meu. A única coisa, no momento que eu ouvi aquela situação, parece que o chão realmente se abriu e eu caí.
Eu já fui direto para a fase do desolado naquele momento. E é isso que Maria faz, ela simplesmente cai, se joga nos pés do Senhor Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. E aí, a coisa natural da gente esperar numa conversa dessa, a mesma situação, a mesma pessoa, as mesmas condições, as mesmas palavras, o que a gente espera é que Jesus responda exatamente da mesma forma, como ele respondeu para Marta. Mas ele conhece o fundo do nosso coração, ele sabe o que está lá dentro. E diante da dor, da desolada Maria, quando ela está se sentindo completamente desamparada, sozinha, o que ele faz é responder com provavelmente um abraço àquela que estava aos seus pés e o choro. E eu choro mesmo, tá, gente? Então, nessa pregação vai ser difícil não chorar. Diante da nossa dor, quando a gente está desolado assim, a gente pode pensar que se Ele é o mesmo, se Ele continua sendo o mesmo, e Hebreus vai nos dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é aquele que chora quando a gente chora. Ele é aquele que quando a gente está desolado, Ele simplesmente não vem com respostas teológicas. Quando a gente está no desespero, na angústia não, né? A angústia foi a palavra que eu usei para Marta. No desolamento, quando a terra está acabada, Ele fala: eu sou o Deus que me identifico com a sua dor. Eu sou o Deus que me reconheço na sua dor. Eu sou o Deus que choro contigo. Eu sou o Deus que sabe o que você está passando. E nesse momento que você precisa de alguém, eu estou aqui. Chora. Eu choro com você. Eu divido as lágrimas com você. Eu sei exatamente pelo que você está passando. E eu vou continuar aqui contigo. E eu vou caminhar pelos processos, eu vou caminhar por todo o tempo contigo, chorando, ensinando, apontando aonde você precisa se jogar na sua fé, apontando aonde você precisa fazer para entender que no final de todas as coisas, o que eu quero é que a glória seja dada ao meu Pai, e a glória de Deus vai ser dada através da vida de Marta, Maria e Lázaro nessa história. E o que a gente precisa pensar é o quanto que a nossa dor, quanto que a nossa resposta à dor, na verdade, está disponível para dizer: Senhor, mesmo no meio da dor, mesmo sem entender, mesmo talvez angustiado ou talvez isolado, eu quero dizer que eu confio em Ti e que essa dor seja para a Tua glória. Que o Senhor use essa circunstância para a Tua glória. Esse é um passo muito difícil de nós darmos. Eu não sei em que situação que você está. Eu não sei em qual momento que você está. Eu sei que todos nós estamos vivendo processos de luto por causa de tudo que nós temos vivido, de desesperança, de desespero. E aqui eu acho que a gente pode inclusive abarcar essas questões e não falar só da dor, do luto, mas de tudo que nos aflige, de toda a tristeza que tem nos assolado, que tem nos pegado. Eu acho que a gente pode simplesmente falar: Senhor, eu estou brigando porque eu não sei por que o Senhor permite isso, ou então, Senhor, eu já desisti. Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. E o que Ele fala é: confia, deposita a sua fé em mim, deposita a sua esperança em mim, deposita o seu amor em mim, e eu vou fazer novas todas as coisas. E aí, aqui a gente tem um desfecho, e esse foi um dos pontos que eu mais lutei com esse texto, porque o texto tem um final feliz, né? Jesus entra na história, fala para os discípulos, fala para a multidão, para que vocês creiam, para que o nome do meu Pai seja glorificado e vocês que reconheçam que eu sou Deus. Eu estou feliz, ele fala isso lá atrás. Eu estou feliz porque eu vou ressuscitar Lázaro.
um ponto só que eu quero retomar, tá, gente, antes de entrar nesse último aqui. Depois de chorar, o texto diz aqui que Jesus, ele se sente também uma profunda indignação no meu texto. A palavra do grego aqui, isso é o Tim Keller que fala, não sou eu, tá, gente? Eu até olhei no grego, mas meu grego ele é meia boca, então eu vou acreditar mais no Tim Keller do que no que eu fui olhar lá no texto. O Tim Keller diz que isso daqui é como se Jesus, a palavra traz um significado de urrar, de indignação com aquela situação da morte. Ele é o Deus que diante da morte, diante do luto, diante dessa situação, Ele fala, não foi isso que eu criei para vocês, não era isso que eu tinha como plano para vocês, eu sou o Deus que cria, eu sou o Deus que dou a vida, que sopra o ar nas narinas do homem e dá a vida. A morte não fazia parte do meu plano, então a minha resposta para a morte é urrar de dor, chorar de angústia com os que choram e dizer isso não era para ser assim. Só que quando ele grita, Lázaro, sai para fora, ele sabia que ele estava assinando, que era a mesma coisa de dizer, Lázaro, sai daí, porque é eu que vou para aí. Eu que vou entrar aí, e quando eu entrar aí, a história vai estar completa, porque quando eu entrar, quando eu morrer, quando eu estiver aí, não vai ser alguém de fora que vai te chamar à vida, mas o meu próprio Pai irá depois de 3 dias levantar de novo a vida, e vencendo a morte, ela estará debaixo dos meus pés, e aí vocês todos poderão ter a esperança de que a vida, ela não vai acabar. Isso que ele acabou de dizer aqui, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso que é o ponto-chave de toda a nossa fé cristã. O nó na garganta, ele vai sempre continuar. Pensar que o meu filho nunca vai conhecer os avós maternos, a avó e o avô materno, é uma coisa que me incomoda desde que ele nasceu. Sempre que eu vejo ele com os meus pais, eu penso, poxa, o Pedrinho não vai poder viver o lado de lá. Só que isso é só por um momento. Um momento difícil, na garganta fica aqui. Essa realidade, ela fica aqui. Mas por que ele falou, Lázaro, sai para fora? Por que ele entrou naquela gruta? Por que ele ressuscitou ao 3º dia? Eu sei que um dia vai haver o encontro do Pedrinho com os avós maternos dele. E esse encontro vai ser com corpos glorificados. E esse encontro vai ser superior, eternamente superior ao que seria conviver aqui. E ecoando o Apocalipse, ele ainda diz, porque ele faz a obra completa, ele fala, vocês vão conviver com isso. Dá esse passo de fé, caminha comigo no meio da dor, do sofrimento, do luto, porque eu vou ressignificar, eu vou fazer novas todas as coisas, eu vou dar glória ao meu nome, a glória ao nome de Deus, através da sua dor, do seu sofrimento, muitos poderão ser curados pela sua dor, muitos poderão ser impactados pelo seu testemunho, mas você vai caminhar com isso, mas vai chegar o último dia, em que aquelas mãos cravejadas, aquelas mãos que sofreram o abuso, que sofreram a dor, que estão marcadas pela morte, aquelas mãos do Cristo ressurreto vão enxugar dos nossos olhos a última lágrima, a última. Aqui para frente não tem mais. Então você por aqui vai chorar, vai se angustiar, vai questionar, mas continua caminhando comigo no meio das suas angústias, no meio das suas dúvidas, no meio do seu isolamento. Continua comigo, porque eu vou ressignificar todas as coisas, e um dia eu vou pegar o meu dedo, colocar no teu rosto
enxugar a última lágrima. E eu não quero imaginar outra coisa. Se for diferente disso, vai ser melhor, tá, gente? Mas eu gosto de imaginar dessa forma. Eu imagino que nesse dia, quando Ele enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, assim, subitamente Ele vai sair. Ele vai enxugar a lágrima, vai sair, e nós seremos abraçados por aqueles que já estão lá. E aí vai ser alegria, vai ser reencontro, vai ser gozo eterno do nosso Deus. E diante disso, diante de toda essa realidade, existe um desafio para nós, uma missão que fica, que eu acho que esse é o ponto mais confrontador, pelo menos para mim. Foi com isso que eu briguei ontem à noite, no hospital, hoje de madrugada. Senhor Jesus, eu não queria estar aqui, eu não queria estar diante da dor do meu filho, sem saber qual é o diagnóstico. A gente não quer estar no papel daquele que sofre o luto. Mas quando estivermos, e já que estamos, que a gente dê esse passo de dizer: Senhor, eu não queria, eu preferia estar em uma outra condição, mas já que o Senhor me colocou aqui, já que eu tenho que passar por essa situação, que o Teu nome seja glorificado na minha dor. É muito fácil a gente falar: Senhor, usa os meus dons, usa os meus talentos, usa o meu dinheiro. Eu acho que esse é o que a gente mais quer, né? Ter bastante dinheiro para falar: Deus, usa o meu dinheiro. Senhor, usa as coisas boas. Só que a gente precisa olhar para esse texto e falar: Senhor, usa as coisas ruins, aquilo que veio sobre mim, que eu não queria ter de enfrentar. Usa, que o Teu nome seja glorificado na minha dor, no meu sofrimento, e que acima de tudo, a minha vida seja um instrumento para que outros possam Te conhecer. Renato, você pode fazer uma oração? Eu estava aqui ouvindo o Lucas, ali conosco, pensando, a vida é insuportável sem a esperança na ressurreição e na vida com o Filho de Deus. Não se trata do que pode, do que não pode. A gente até gosta de umas discussões teológicas, disso, daquilo, isso faz parte. Mas a vida é insuportável sem a esperança no Filho de Deus. Essa é a nossa mensagem. Cara, a vida não tem valor, a vida não tem sentido. A vida é completamente... A conta não fecha se a gente não tiver a esperança de que no último dia a morte será vencida e nós viveremos para sempre no reino de Deus, no reino do seu amor. É isso que nos sustenta, é isso que nos faz viver. Tudo isso que o Lucas falou, e eu quero orar por nós. E se você está aqui dizendo: Senhor, eu estou que nem Marta e Maria, tem hora que eu não te entendo, tem hora que eu estou com raiva, tem hora que eu tenho vontade de falar: por que eu não peguei outro caminho? Por que eu não fiz outra coisa? Por que eu não fui para outra vida? E se eu lembro do Benjamin Button, você lembra? Tem uma parte que ele fala assim: e se a nossa vida é um monte de milhões e bilhões de e se. A gente não sabe, a gente sabe o que é. E se você quiser entregar a sua vida para o Senhor nessa tarde, dizendo: Senhor, é na alegria e na dor, é no luto e na vida, é para a morte. Tem uma música que diz: se é para a morte ou se é para a vida, eu quero caminhar com Deus.